Boa noite a todos, todas e todes. O Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da Profib está iniciando hoje o estudo do livro Legado Roubado, do Jorge James. Este já é o quarto estudo de livro, né, que a Profib, o núcleo da filosofia pan-africanista da Profib, a Profib desenvolve. O primeiro foi em 2022, nós estudamos o livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. Depois, em 2023, nós estudamos o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. O ano passado, nós estudamos o Massentoa, uma filosofia negro-africana, a ideia de uma filosofia negro-africana, e estamos começando hoje esse do Jorge James. Então, para hoje, as exposições ficarão a cargo do professor Aldo Santos. O professor Aldo Santos é vice-presidente da Profib. Depois ele faz a sua própria apresentação, vou pedir para ele. E a professora Sônia Lira, que é também colaboradora aqui do nosso núcleo desde o início, participando conosco desde o primeiro estudo, né, de livro e outros pigados que nós fizemos. Então, eu acho que a gente já pode passar, né, direto para a palavra para o professor Aldo Santos, e ele então vai dar início à sua apresentação. Professor? Boa noite, professores, professoras, companheiros e companheiras, camaradas. Então, sempre é importante iniciar esse debate. Todos e todas são bem-vindos a essa nossa reflexão. Eu sou o professor Aldo Santos, sou formado em filosofia, sou bacharel em teologia, aqui fiz na Assunção, que hoje é da PUC, que foi um curso extremamente importante, formado em estudos sociais, e tenho mestrado em História e Cultura, e também sou psicanalista. E tenho 4 diplomações que eu, às vezes, tendo a escondê-las, mas eu acho que não dá para esconder, porque faz parte do meu aprendizado e da minha vida, que é 4 diplomas de diplomação de vereador à Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Então, tudo isso é o conhecimento da vida e as experiências cotidianas. Quero saudar aqui a Profib, na pessoa da presidenta Neuza, na pessoa da qual saldo os demais membros da diretoria. E também quero destacar aqui essa parceria de hoje com a nossa competente professora Sônia Maria Lira Ferreira, professora universitária, que nos dá o orgulho e o brilho de estar sempre conosco aqui, compartilhando também seu conhecimento, seus saberes, que nos orgulha muito, nos honra muito. Eu queria saudar também as pessoas que estão aqui conosco nessa conversa, nessa roda de conversa. Saudar dizer da nossa alegria de tê-los aqui conosco neste debate, nesta noite. Eu queria dizer que esse é um debate que deve ser extensivo aos filósofos, aos professores e professoras de filosofias e estudantes, aos historiadores, aos professores de histórias ou interessados por história, aos geógrafos, que também cumprem e têm um papel importante nesse processo do conhecimento, aos antropólogos e aos sociólogos, enfim, ao conjunto de reflexões sobre a história da humanidade e, no particular, sobre o que nós vamos tratar hoje neste livro, que é um livro extremamente importante, que é o livro
Legado roubado, a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Aqui não tem meias palavras, são questões e afirmativas extremamente importantes. E este livro, ele tem como autor, né, George Granville Monaghan, que nasceu em 9 de novembro de 1893, na Guiana, e faleceu em 30 de junho de 1956. Então, nós estamos apresentando um pouco o autor, porque muita gente não o conhece. E esse livro foi publicado em 1954 e 2 anos depois ele veio a falecer, né? Esse historiador, ele vai afirmar, ele é historiador, portanto, embora tenha lecionado na cadeira de lógica, mas ele se apresenta como historiador. Mas nós entendemos que tem a sua contribuição filosófica extremamente importante. E ele argumenta que a filosofia e a religião grega se originaram no Antigo Egito. Então ele vai afirmando isso, né? E ele obteve, além da sua formação de mestrado, doutorado, ele circulou por várias universidades. O Legado Roubado, sendo escrito em 1954, evidentemente que esse livro, ele, né, conta com manifestações contrárias ao seu conteúdo, da mesma forma que conta com manifestação favorável, que defende os seus argumentos e seu estudo histórico que consta nesse livro. Manifestação contrária ao livro dão conta de que, né, se trata, algumas afirmativas de alguns autores, em última análise, eles classificam como uma pseudo-história hipócrita e extremamente tendenciosa em suas conclusões. Esses são, assim, um pouco a síntese de historiadores, de pessoas da academia que trataram e que se posicionaram em relação a este livro. Manifestações favoráveis também existem, que o livro recebeu manifestações positivas de autores afrocentristas, apesar de duras críticas, mas esses autores deram a sua importante contribuição. E dentre esses autores, nós vamos levantar aqui um autor Molefi Keti-Asante, que é o autor deste livro, que é um livro também que eu já estou fazendo a leitura, e é indispensável a sua leitura para a compreensão deste complexo, dessa complexa luta e debate sobre a filosofia grega e também o conhecimento a partir da filosofia do Egito. O livro Kemet é Afrocentricidade e Conhecimento. Muito importante, ele foi escrito por Molefi Keti-Asante. Então, esse livro, o Asante vai dizer extremamente, vai fazer um levantamento aqui no próprio livro do Legado Roubado. Ele vai dizer, vou ler rapidamente, porque é uma citação literal dele, ele vai dizer que quando James escreveu O Legado Roubado de 1954, ele não tinha consciência que tornaria uma das peças de literatura mais ameaçadoras já publicadas nos Estados Unidos da América. O Legado Roubado não era perigoso no sentido de que pedia uma revolução contra a opressão, ou que promovia ataques contra os racistas brancos. O que distinguiu
A obra de James foi o fato de ter atingido, presta atenção, a jugular das noções ocidentais de superioridade dos brancos. James pode não ter sabido que seu trabalho teria o impacto que teve sobre o mundo, mas ele sabia que era necessário esclarecer a história da antiga filosofia. Portanto, ele faz essa citação dizendo da importância e o norte que ele pretende fazer nesse debate. E eu e a professora Sônia dividimos aqui este primeiro capítulo, nós dividimos, e eu fiquei com a parte de apresentação do autor, o prefácio, né? O prefácio, a introdução e o objetivo do livro. E a professora Sônia propriamente vai falar do primeiro capítulo, né? Então, veja, a apresentação do autor eu já fiz. O prefácio do livro, que é subscrito por Zalkuski, ele vai fazer também uma importante afirmação. Por que eu entrei nesse debate a partir do prefácio? Porque no prefácio, literalmente, ele vai dizer o seguinte: qual crime contra a humanidade, então, seria maior do que a falsificação de sua própria história? Tem um crime maior do que esse? E ele está fazendo a referência da falsificação, tá certo? Da apropriação indevida do conhecimento africano que foi usado pela filosofia grega para poder dizer que era a filosofia eurocêntrica. Depois ele vai dizer, essa obra, ou seja, o caos mundial que presenciamos, se sustenta praticamente sobre as colunas gregas, e é obra de arrogância, ele acusa, é uma obra de arrogância eurosupremacista. Então, veja, ele avança, dizendo que aqui tem a ver com a supremacia branca, racial, né, arrogante, e vai afirmar também que esta obra é uma ferramenta política de reencontro, reconstrução e fortalecimento da autoimagem africana e, consequentemente, a restauração de Mahat, que depois nós temos especialistas aqui que vão tratar nos capítulos posteriores, também vai tratar sobre essa questão, a chave para sermos agente de uma completa revolução global. E no livro, ele, ao invés de colocar o nome dele aqui como alguém que fez, digamos assim, o prefácio, ele coloca lá Sankofa. E coloca Sankofa na página 12. Muita gente já sabe o que significa Sankofa, esse símbolo. Embora na África Ocidental, sua imagem de olhar para trás, para aprender com o passado, tem ressonância em diversas comunidades afrodescendentes ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Então, é o símbolo de um pássaro. Você pode entrar no Google, quem não conhece, pode entrar no Google e escrever Sankofa, que você vai ter uma relação grande deste símbolo que retrata exatamente essa questão de você estar sempre indo em frente, mas voltando para trás. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos indo em frente no debate da filosofia séculos depois, mas agora nós estamos voltando atrás para saber o que de fato e o porquê que esconderam de todos nós essa introdução, esse debate sobre o roubo do pensamento africano e a apropriação indevida pelo pensamento grego. Na introdução do livro, que nós temos aqui na página 13, ele vai sinteticamente dizer
que o termo filosofia grega é um enorme equívoco e é um nome impróprio, visto, segundo ele, que não existe tal filosofia, considerando que os egípcios desenvolveram um sistema religioso complexo, denominado de mistérios, que foi o primeiro sistema de salvação, como diz o próprio livro. Em que consiste? Consiste em considerava o corpo humano como uma prisão da alma que poderia ser liberada pelos seus impedimentos corporais por meio das disciplinas das artes e da ciência, uma espécie de ordem secreta que era ministrada oralmente aos seus neófitos, aos seus iniciantes. Portanto, era um momento importante e que eles tinham todo esse aparato, né, nos seus conhecimentos. Vai dizer também que filósofos gregos eram cidadãos, como nós vamos observar em algumas críticas que nós temos conhecimento, que filósofos gregos eram considerados cidadãos indesejáveis. Indesejáveis. É comum você ter contato de pessoas de ver crítica aos filósofos gregos, né? De tal forma que foram vítimas de perseguições pelo governo ateniense. E aí ele cita o exemplo de Anaxágoras, que foi preso e exilado, Sócrates, que foi executado, Platão foi vendido como escravo e Aristóteles foi indiciado e exilado. Enquanto o mais antigo de todos, que é o Pitágoras, foi expulso de Crotona, na Itália. Enfim, então você vê que ele vai, inclusive, reconhecendo que a crítica que existia aos filósofos gregos era uma crítica, e aí sobra uma hipótese que o livro traz. Qual que é a hipótese? Imaginar, pensa só, imaginar a reviravolta dos gregos dando o ponto de partida de reivindicar os próprios ensinos que eles perseguiram e rejeitaram abertamente. Isso está na página 15. Ou seja, de repente, os gregos, a governança, as instituições, de longe não queriam pensar ou trabalhar com a hipótese de que alguém pudesse reconhecer esse conhecimento como estrangeiro. Então, a hipótese é essa. Sobre a frase, eles vão desmontando todo o conhecimento, viu, dos filósofos. Sobre a frase, Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ele vai dizer, o livro vai dizer, olha, isso aqui foi copiado dos templos egípcios e não foi criada por Sócrates. Assim como o teorema de Pitágoras, né? As virtudes de Platão também foi uma cópia, pois o sistema de mistério tinha 10 e não apenas 4 virtudes. Então você percebe que ele vai desmontando. Aí ele vai afirmar, a filosofia grega é uma espécie de drama, cujos autores principais foram Alexandre o Grande. Esses são os elementos que ele chama de drama. Aristóteles e seus sucessores na escola peripatética e o imperador romano Justiniano. Ou seja, essas pessoas foram os pilares para poder fazer essa pilhagem, para poder fazer este roubo de forma que tivesse o respaldo governamental. Ou seja, esta contribuição para a civilização foi real e verdadeiramente feita pelos egípcios e pelo continente africano ou pelo continente europeu. E, por último, ele vai falar do objetivo do livro, na página 19. Que o
Um dos objetivos é mostrar que os verdadeiros autores da filosofia grega não foram os gregos, mas o povo do norte da África, comumente chamado de egípcios. E o louvor e a honra falsamente dada aos gregos durante séculos pertence ao povo do norte da África e, portanto, não ao continente. E, portanto, ao conhecimento africano, e não ao inverso, como tentaram por muito tempo fazer que acreditássemos nisso. Finalmente, durante séculos, o mundo foi enganado sobre a fonte original das artes e ciência. Durante séculos, Sócrates, Platão e Aristóteles foram falsamente idolatrados como modelos de grandeza intelectual, e durante séculos o continente africano foi chamado de continente negro, porque a Europa cobiçava a honra de transmitir ao mundo as artes e a ciência. Reverter essa história, às vezes nos perguntam por que os afrodescendentes se encontram em tal situação social. Mas a resposta é bastante simples. Não fosse por este drama da filosofia grega e seus autores, o continente africano teria uma reputação diferente e gozaria de um status de respeito entre as nações do mundo. Como nós podemos ver, é um livro afirmativo, incisivo, que vai da página inicial, que é a página da capa, a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada, e vai até a última página, que é a página 214. O que afirma na página 214? Os efeitos dessa filosofia, dessa nova filosofia, devem ser os seguintes, os efeitos. Mudar a mentalidade tanto do povo branco quanto do povo preto, e sua atitude em relação ao outro, e provocar uma reforma social. Estimular o povo preto a abandonar sua falsa adoração do intelecto grego. Olha o que sugere. Levar o povo a abandonar a falsa adoração ao intelecto grego e rejeitar a caricatura de uma cultura por empreendimento missionário. Olha onde ele pega aqui também. Quem divulgava por todos os cantos essas novas mensagens. Exigir uma mudança na política missionária. Então, é um livro que precisa ser lido por todo mundo. Por isso que eu disse no começo, e eu já estou terminando, por isso que eu disse, a Neuza não fala nada, eu acabo indo aqui. Por isso que eu disse que no começo é um livro que ele dialoga com a história, com a filosofia, com a sociologia, com a geografia, com a antropologia, com a psicologia, porque isso tem a ver com a psique humana, com os conflitos existentes. E eu vou parando por aqui, porque eu iria fazer um comparativo sobre, na página 27, de um livro que recentemente nós fizemos um estudo aqui, que eu também, quem não leu, não sabe o que está perdendo. Foi aqui esse livro aqui, grande parte de quem está indicando aqui é a Sônia, viu? A Sônia é a nossa doutora aqui, e ela tem, a Nazita e vários companheiros têm feito aqui um estrago na nossa cabeça aqui, o que é bom, o que é ótimo, viu, Sônia?
Que é ótimo, eu agradeço por isso. Esse livro, A Ideia de uma Filosofia Negro-Africana, de Marcien Toa, eu entendo, não acho nada, eu entendo que é também uma obra indispensável para quem quer dialogar, entender toda essa problemática, essa desconstrução, porque a nossa cabeça foi construída sobre um formato intelectual nas academias, e nós passamos a ser reprodutores disso em sala de aula. E hoje minha consciência pesa, viu? E muito. E pesa e muito, de que a academia, ou parte da academia, tá certo? Não nos deu essa capacidade, esse conteúdo, minimamente, para que pudéssemos, então, nos dias de hoje, pelo menos, ter argumento e conteúdo para fazer uma filosofia, no mínimo, comparativa. Que tivéssemos os conteúdos para, no mínimo, comparar o que pensam os filósofos gregos e o que pensam os filósofos da burguesia, o que pensam os filósofos do mundo institucionado, do mundo do racismo estrutural. Eu entendo que é fundamental isso. Eu ia expor, mas eu vou parando por aqui, porque vocês vão surpreender também com a Sônia, com a sua exposição, que é legal. E muitos dos pontos que eu trouxe aqui não dá para esgotar, porque eles vão ter continuidade com as outras exposições. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa se eu passei do horário. Eu já quero informar uma coisa aqui para vocês que eu combinei com a Sônia. Eu vou ficar até as 20h20 aqui, por uma razão simples. E também uma razão muito complexa. Desculpe um parênteses aqui, né? Porque aqui é todo mundo na condição de humanos, o que é humano não nos é estranho, muito pelo contrário. O que é humano precisa ser cada vez mais humano, né? Então, hoje, a minha filha esteve aqui e ela não está bem de saúde, né? Vai ter que fazer uma cirurgia, talvez quarta-feira agora, e está muito tensa, muito preocupada. Aí nós estávamos conversando, ela, meu filho, minha neta, e ela falou: pai, vamos assistir o filme comigo, que é o filme Ainda Estou Aqui? Aí eu pensei para lá, para cá, né? Falei assim, nós vamos assistir. Né? É isso. Obrigado, boa noite. Está tenso assistir daí, é terrível. Obrigado, Aldo. E fosse saúde, muita saúde para sua filha. Bom, e nesse momento eu acho que é isso mesmo, né? Tem que ficar com ela, tá bom? Eu vou passar a palavra então já para a professora Sônia, né? Pedindo para que ela também faça a sua apresentação e depois passe a exposição, tá bom? E aí, assim que a professora Sônia terminar a exposição dela, nós abrimos para as considerações. Tá bom? Sônia? Boa noite a todos, a todas e a todos. Primeiramente, eu quero dizer, Aldo, que a sua missão maior é assistir o filme com sua filha. Vá e vá correndo. Eu desejo melhoras para ela e que tudo dê certo na cirurgia dela. Vou estar aqui mentalizando tudo de bom. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou a professora Sônia Maria Lira Ferreira, sou aqui da Paraíba, sou de João Pessoa, moro em Campina Grande e dou aula no município de Sumé, no Cariri Paraibano, num Centro de Desenvolvimento Sustentável, CDSA. Faço parte da unidade acadêmica do curso de Educação do Campo, mas dou aula também no curso de Ciências Sociais, no curso de Gestão Pública e outros demais cursos, quando eu sou solicitada no meu campus de origem. Bem, tirando a fala do Aldo, assim, que eu fico morta de vergonha com algumas coisas, viu, Aldo?
Eu quero dizer para vocês que eu sou uma neófita nos estudos de filosofia africana, assim como boa parte aqui também fomos roubados, né, dentro da nossa potencialidade em estudar a filosofia africana, já que a gente tem uma lei há 22 anos, né, que ela está aí, que é a Lei 10.639, que é colocada em prática por pouquíssimos e raríssimos municípios no nosso país, que não chega de uma forma fortalecida no ensino médio, e muito menos, e também não chega na universidade, nos cursos de filosofia. Agora não, né? Agora a gente não chegava mais, né? Porque, por exemplo, temos na UNB, temos o Anderson Floton, temos a Aldibenha, temos a Aline, temos muitos, e temos professores da UFPE, né? Temos alguns professores, tanto que a Ampof esse ano, né, foi uma Ampof que eu digo que trouxe de uma forma mais enobrecida o contexto da filosofia africana, né? Isso, desde 2013, isso mesmo, colega. Então, a gente está tentando, né, nesse país e nas universidades e nas escolas, fazer esse trabalho de formiguinha nas formações de professores, como eu estou agora inserida na segunda licenciatura em Educação Quilombola, com esse componente filosofia africana, como também, né, nós tivemos o ano passado na universidade que eu dou aula, né, um curso de formação pela SECADI, onde tivemos 130 professores de Pernambuco e da Paraíba, em que eu ministrei a filosofia africana. Agora eu digo a vocês, também me sinto ainda muito insegura e tateando assim, ainda numa areia movediça dentro desse universo tão profundo. Primeiro porque a gente não estuda a história de África, né, devidamente. A gente tem dificuldades de saber da sua história, de saber da sua geografia, de saber da sua concepção de universo, de mundo, de pessoa. Temos ainda muita dificuldade. Somos afrodescendentes, mas ainda com muita carência desses conhecimentos. E aqui o núcleo, ele é um núcleo que serve exatamente para isso, para a gente tratar dessa carência e tentar, de uma forma assim, muito cuidadosa, né, e com algumas vezes com alguns problemas, dar conta disso tudo, né? Revisitando esse pensamento africano. Claro, temos que conhecer o Kemet, que é o Antigo Egito, para entender, por exemplo, a filosofia antiga africana. E uma coisa que eu estou aprendendo com os filósofos e as filósofas africanas. Sinal, temos aqui um excelente, que é o professor Manuel, né, que é um professor de filosofia africana, que está aqui, ele me ensina muito nas nossas conversas que a gente trava pelo WhatsApp, né, sobre a filosofia africana, propriamente dita. Bem, o professor Aldo deu uma excelente introdução, e eu vou começar não falando propriamente do capítulo, mas eu vou começar pelo um livro que o professor Manuel me indicou, e que por outro livro que eu também já dei aula, que é exatamente esse aqui, Os Filósofos Egípcios, Vozes Ancestrais Africanas, de Imhotep a Akhenaten, né? Mas eu vou pegar agora Filosofia Africana, Pensadores Africanos de Todos os Tempos. Uma coisa que eu estou aprendendo com a filosofia africana é pensar historicamente e geograficamente como a filosofia é construída. É interessante que, se
se a gente quer entender a filosofia africana, nós temos que entender da sua história, né? E a começar pelo Antigo Egito. Por que isso? Eu só vou entender o que o James está falando se eu entender que a civilização egípcia do Kemet, ela surgiu milênios antes, à margem do rio Nilo. Olha a questão geográfica e a questão histórica. No Kemet, que é o Antigo Egito. Que essa cultura, ela é muito mais antiga do que a filosofia antiga grega, desde os seus primórdios. Então, olha bem, isso aí eu tenho que entender. E que essa cultura, né, ela tem intervalos, por exemplo, como ele dá o exemplo de Cleópatra de Menés, separando Cleópatra de Menés, o primeiro faraó, e maior do que aquela que separa Cleópatra dos dias de hoje. Ou seja, são mais de 3 milênios de história, como o autor cita aqui. É por isso que os filósofos e as filósofas africanos e africanas vêm nos dizer, olha para a história, olha para a geografia, para entender tudo isso. Há uma necessidade, né, de entender que no período pré-dinástico até o helenismo, a história egípcia se deu. E dizer que, saber dessas conquistas egípcias, né, dos seus avanços nos campos diversos, como agricultura, metalúrgica, astrologia, matemática, arquitetura, é entender a sabedoria e os conhecimentos dos hieroglíficos, que eles disseram para a gente muitos conhecimentos de várias áreas, é entender essa linguagem. É entender que, por exemplo, o que sai da ideia socrática, que a gente entende dentro da filosofia ocidental, os filósofos egípcios do antigo Kemet, com os mistérios, já tinham dito muita coisa para a gente. Então, é dentro desse contexto, né, que a gente se movimenta para discutir com James, com George James, essa filosofia egípcia roubada, quando a gente se situa historicamente. Eu concordo plenamente com o professor Manuel quando ele diz que o que nos falta é consciência histórica. Ele está certíssimo nesse aspecto. A tese filosófica dele está correta. Porque essa falta de entender, como diz o Molefe Assante, a mente africana, como ela foi constituída nesse período pré-dinástico. Porque aí, de fato, historicamente falando, a gente vai entender essa relação entre o Egito, o Antigo Egito, e a filosofia grega. E olhando o pensamento dos filósofos pré-dinásticos e os filósofos que beberam desses conhecimentos ao longo dos séculos, a gente vai entender realmente as semelhanças. Aí é onde vem o método que o George James trabalha, que é um método comparativo. Eu achei muito interessante que, para entender o capítulo, ou parcialmente entender o capítulo,
eu precisei entender anteriormente também que método é esse. Porque ele não fez nada aleatoriamente, ele foi por um caminho diverso, metodologicamente, historicamente, do que comumente dentro da história da filosofia a gente está acostumada a trilhar. Evidentemente que ele vai se contrapor a tudo isso. Por quê? Porque a missão dele é destituir o mito de uma filosofia de origem puramente grega. Essa é a missão dele, né? Então, aí, e qual o interesse dele na desconstrução, na destituição desse mito? É justamente nos mostrar a negligência e a violência do que ocorreu com as produções intelectuais africanas, que foram completamente retiradas da história da filosofia. Então, pensem nos cursos de filosofia, de licenciatura, bacharelado que nós fizemos, quem é aqui da área da filosofia, e pensem se vocês estudarem em algum momento esses conhecimentos filosóficos desses filósofos do Kemet antigo, para depois estudar a filosofia antiga grega. Certamente que não. Até porque, até pelo título, esse legado nos foi roubado, né? Fazendo valer a tese do George James. Então, isso é bem interessante, né? Então, como é que ele utilizou o método comparativo? Me deu curiosidade de saber, porque eu nunca trabalhei com esse método. Eu trabalho com outros métodos, mas eu não trabalho com ele. Então, ele pega dois ou mais de estudo, né? E ele vai levantar uma tese, ele vai comprovar ou refutar teorias e hipóteses a partir de comparações. Ou seja, as comparações dos conhecimentos desses filósofos que antecederam todos os filósofos gregos. E aí foi identificando semelhanças e diferenças. Olha que interessante, né? Estudar filosofia, a gente só consegue através de uma metodologia. E para a gente entender como é que se processa, né? Então, a gente tem que entender também de onde ele partiu. Eu tinha preparado uns slides, mas, infelizmente, meu notebook está quebrado, a tela principal, e eu não estou conseguindo ver os ícones. Mas aí eu vou ler, mais ou menos, e vocês me deem a permissão aqui para fazer algumas leituras, para eu poder avançar. Então, o que foi que eu percebi no primeiro capítulo, aí são as minhas impressões iniciais, é que ele já começa com uma afirmação bem categórica, que os ensinamentos dos mistérios egípcios, o que entendemos por filosofia, já tinham sido espalhados tanto em outras culturas, quanto em outros séculos, bem antes de chegarem à Grécia. Foi isso que eu já falei para vocês. Ou seja, esses ensinamentos dos mistérios do Kemet antigo, postos por esses filósofos, eles já eram reconhecidos no mundo. Eles não precisavam da autoridade grega para isso. Quem for estudar o capítulo, por exemplo, das guerras, né, que aconteceram na Grécia, tudo, ele até toca nessa questão, como o Aldo já trouxe. Por quê? Porque uma região tão assolada com tantas guerras, como que teria tanto tempo para tantas reflexões, para tanta produção? Isso também faz parte desses estudos comparativos que ele fez, né? Mas o importante é a gente já inicialmente
se tocar disso, né? E aí eu digo que o James tem o poder da comunicação. E o que é que o James pretendeu comunicar? A sua tese. Para quem? Para os próprios africanos, os povos africanos, e nós afrodescendentes. E qual é, o que é que ele pretendeu comunicar? Bem, ainda na minha consciência histórica, ainda muito precária, o que eu analisei, ele quis comunicar as evidências históricas e geográficas sobre essa negligência e essa violência contra as produções intelectuais africanas, justamente porque os traços dessas produções foram completamente extirpadas da história da filosofia e dos cursos, de todos os conhecimentos. Agora, só que ele montou estratégias, né, filosóficas, metodológicas, para desenvolver a sua tese, que é justamente a ideia de que a filosofia grega é filosofia egípcia roubada. E quais foram as estratégias que o James metodológicas trabalhou aqui? Eu apontei algumas estratégias que eu percebi no primeiro capítulo. Primeiro, ele fez um estudo profundo dos ensinamentos dos mistérios dos egípcios, nos seus contextos históricos, culturais e geográficos, como também ele estudou profundamente a construção da filosofia grega e dos gregos, até da história de vida de cada um. Ele escolheu o método comparativo, como eu já falei, elaborou uma série de questões filosóficas que não poderiam ser construídas pela filosofia ocidental sobre ela mesma, e fez o desenvolvimento da sua tese, que é com o intuito de levar a todos nós a pensarmos novos horizontes e novos meios para caminharmos no interior da filosofia em si. Eu acho essa proposta muito interessante. E quais foram os fundamentos dos estudos comparativos que ele fez? Eu achei muito interessante. Ele pegou o Zeller, que é um historiador da filosofia, o William Tannen, que é outro historiador da filosofia, ele também pegou o Rogers, ele pegou o Dr. Alexandre, que é outro historiador da filosofia, certo? E ele foi analisando a história da filosofia contada por esses historiadores e foi vendo justamente os problemas, as lacunas existentes dentro da filosofia grega antiga, certo? Que deu margem justamente para ele chegar a desenvolver a sua tese. E depois, com todo esse percurso, defendê-la. Então, sobre o primeiro que a gente já tocou, eu vou ler uma citação aqui do livro, certo? Quando ele diz: a história deixa claro que os vizinhos ao redor do Egito tinham todos se tornado familiarizados com os ensinamentos dos mistérios egípcios muitos séculos antes dos atenienses, os quais, em 399 a.C., condenaram Sócrates à morte. Isso está em Zeller. E, posteriormente, levaram Platão e Aristóteles a fugir de Atenas para salvar suas vidas, porque filosofia era algo estranho e desconhecido para eles. Vejam como o James, né, ele vai mostrando dessa não acomodação da própria filosofia na Grécia, dessa coisa importuna que ela significava. E ele toca que tanto os jônicos quanto os italianos, eles sabiam dessa
desse bebedouro de fontes do conhecimento que os gregos tiveram com os mistérios egípcios, e nenhum deles reivindicou para si a envergadura de dizer que eles faziam filosofia a partir daquela ideia que a Madeleine Chauí já discute, como se fosse um milagre grego, né? E o James desenvolveu argumentos. Eu achei muito interessante que outro argumento que ele desenvolve para defender a sua tese, né, desse legado roubado, nessa desconstrução desse mito, dessa origem da filosofia puramente grega, ele vai falar das autorias das doutrinas individuais, que é extremamente duvidosa, né? E por que duvidosa? Porque ele pega esses historiadores e vê as lacunas. Ele fala das ausências completas de informações nessas histórias da filosofia. Para você ver como nós somos não atentos, ou não fomos muito atentos a essas histórias. Né? Por quê? Como a gente não tinha a história da Grécia, a história do Kemet antigo e de seus pensadores, evidentemente que o que nos foi repassado era a glória da filosofia, né? Mas quem estuda e quem estudou a história da filosofia do Kemet antigo, como o George James, dentre outros, e dentre outras, percebe essa lacuna completa de informações essenciais sobre a vida e a formação desses filósofos. Eles não tiveram nada não, né? Como é que se deu isso, né? E ele fala dos filósofos de Tales até Aristóteles, essa ausência de informação. Ele detecta isso aí. Ele diz assim, nenhum escritor ou historiador professa saber nada sobre a sua educação precoce. Tudo que ele nos diz sobre ele consiste em, ele abre duas teses. Uma data e um local de nascimento impreciso, sempre é 399 a 400 A. A gente vê isso, né, no livro. As suas doutrinas, o mundo é deixado para pensar quem eram e qual fonte obtiveram sua educação precoce, como essa educação foi formada como. O que seria naturalmente de se esperar que homens que subiram para a posição de um professor em parentes, amigos e associados, sabia bem conhecido, não somente por eles, mas por toda a comunidade. Ou seja, ele aqui denuncia essas ausências de conhecimento. Ele diz assim, citando, né? Ele diz, o Egito foi o centro do corpo da sabedoria antiga e conhecimento religioso, filosófico e científico difundido para outras terras através de estudantes iniciados. Tais ensinamentos permaneceram por gerações e séculos sobre a forma da tradição até a conquista do Egito por Alexandre o Grande. E aqui ele faz uma denúncia que para mim foi um impacto. E eu, até conversando com o professor Manuel hoje, eu disse a ele que quando eu estudava Aristóteles, eu ficava me perguntando como é que uma pessoa só, em tantas áreas da filosofia, ética, metafísica, lógica, né, gente? Política, pensem, o conhecimento sistematizado passado por Aristóteles e um tempo de vida normal de qualquer ser humano. Como é que ele tinha conseguido estudar tanto, que ele estudou também os animais, ele estudou a natureza, como foi que ele compilou, como foi que ele estruturou todas aquelas obras profundas? E ele dá uma informação que eu achei interessante, é que Alexandre o Grande, ele conquista o Egito, suas bibliotecas, confixa esses grandes celeumas do conhecimento, e Aristóteles, como também os seus discípulos, vai fazer o trabalho
E aí é uma acusação assim, e que eu penso que eu acredito nessa tese também, né? Que o Aristóteles, ele assume para si muitos conhecimentos que foram realmente dados por esses filósofos do Quêmite Antigo como seus. E eu não acho nada dificultoso em pensar sobre isso, né? Mas ele fala sobre isso mesmo, né? E aqui ele vai falar, né? Ele defende essa tese aqui da cronologia da vida dos filósofos como mera especulação, como eu já falei. Aí ele traz o Diógenes de Laércio, né? Ele traz o William Turner, ele traz vários historiadores e as diferentes datas que eles vão dando para os filósofos antigos, né? Em anos, em séculos, e assim, essa é uma das suas teses, né? E a terceira, que é essa da compilação justamente da história da filosofia grega, iniciada por Aristóteles e executada pelos seus discípulos, né? Então, ele também aqui traz o nome dos alunos de Aristóteles e como depois da morte de Aristóteles, eles continuaram essa compilação, né? E nesse movimento de organização intitulado O Estudo Erudito dos Escritos de Aristóteles. Gente, essa foi os dados iniciais que ele começa, né, a dizer e que o objetivo dele aqui é justamente mostrar que essa associação erudita do Aristóteles, ela faz parte de uma compilação da filosofia quemética, né, que foi idealizada e foi realizada e foi apropriada justamente quando há essa invasão dos persas no Egito e essa tomada desses grandes centros ou armazenamento do conhecimento, né, que foram as bibliotecas egípcias. Bom, era isso que eu queria trazer, porque aqui é mais dados, né, os argumentos que ele vai desenvolver para, nos próximos capítulos, mostrar, a partir do processo do método comparativo, essas primeiras teses dele, que é a doutrina, que é a autoria das doutrinas individuais, enquanto duvidosas, da cronologia dos filósofos gregos como uma mera especulação e da compilação da história da filosofia grega por Aristóteles e executado por a sua escola. Eu ia trazer mais coisas, mas eu vi que se eu fizesse isso, né, eu ia adentrar nos outros capítulos e é algo assim que eu não gostaria de exacerbar, né, essas informações iniciais, mas teria muito mais coisas, né, e o tempo da gente é muito exíguo para a gente abrir também para o debate. E aí a gente vai falando mais algumas coisas. Neuza, então, vamos abrir o debate, que é melhor. Ok, obrigada, agradeço Sônia. a todos e a todas, né? Sim. E a todos pela escuta, que ainda é fruto dos meus primeiros movimentos dentro desse estudo, né? Mas que
Era isso mesmo que eu gostaria de passar nessa noite. Obrigada. Obrigada, Sônia. Eu vou abrir então aqui a lista. Vamos ver. Jairo levantou a mão primeiro. Jairo, pode falar. Sim, boa noite a todos. Muito obrigado aí pelas introduções ao texto. Eu estive dando uma olhada de maneira superficial, achei ele muito interessante. Eu não sei se foi a professora, mas recentemente, ou o professor no início, que comentou sobre a estranheza que nós temos, né? Como se a filosofia fosse um milagre grego, como alguns afirmam, né? Ela simplesmente aconteceu. Caiu um meteoro lá na região de Atenas, e algumas regiões próximas, com os pré-socráticos, e ela simplesmente brotou. E a gente sabe que no curso da história humana que o desenvolvimento do conhecimento não acontece dessa maneira, né? Ele é um processo. Afinal de contas, se nós temos uma ciência hoje, uma ciência bastante competente, que apesar dos pesares alguns infelizmente ainda negam, é porque houve um processo de desenvolvimento para que a gente chegasse num grau confiável de conclusões, né? E aí tem a lógica, uma série de outras áreas que são atribuídas a Aristóteles, a ponto de Platão dizer que ele é o cérebro que anda, né? E eu acho interessante nisso que eu tive um ou dois professores na graduação de filosofia da UFSC, aqui em Santa Catarina, que fez menção a uma filosofia não grega. Só que quando ele fez menção a uma filosofia não grega, ele se relacionava com uma disputa, me parece até um pouco infantil, entre a filosofia grega e a filosofia oriental, né? Quem é o pai da filosofia? Havia pensadores antes, e Epicuro, onde é que Epicuro não, Confúcio, onde é que entra nisso, outros pensadores do Oriente, e ele foi um dos únicos professores que acenou com uma possibilidade da filosofia na Grécia ser uma compilação de conhecimentos de outros lugares, e a partir dali se criar um nome formal, que aí é um nome grego, a filosofia, como uma organização do pensamento, né? Mas a proposta de vocês foi maravilhosa, porque infelizmente não se faz a menor menção, nenhuma digna menção a uma ideia de desenvolvimento científico, que vai gerar uma ideia de desenvolvimento da filosofia, também no Egito, né? E tanto que parece que, às vezes, muitas pessoas, quando falam do Egito, inclusive, esquecem que o Egito é na África, né? As pessoas falam, mas o Egito foi muito desenvolvido, mas aí fazem uma associação como se o Egito fosse quase um Estado europeu. E essa relação com um continente originário como o africano, eu acho bastante interessante, então considerei bastante relevante a iniciativa. Só queria deixar esse comentário registrado. Obrigada, Jairo. Muito obrigado mesmo. Elaine. Elaine. Olá, pessoal. Oi. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bom, eu perdi, infelizmente, a primeira parte da explicação, me atrasei aqui. Mais um pouco que eu entendo, eu sou de literatura, eu não sou de filosofia, né? O pouco que eu entendo, eu pego pelas mitologias, né? Então, quais são as minhas referências de mitologia, desde que eu me interesso pela área de humanas, né? É filosofia, mitologia egípcia e grega, e após a filosofia romana, né? Mitologia romana, né? Sendo que a mitologia romana, eu aprendi o quê? Que os deuses romanos são os mesmos deuses gregos, só mudando o nome, né? Para mim sempre foi, eu sempre aprendi dessa forma. E depois, ao longo do tempo, observando melhor as coisas, lendo um pouco mais,
aprendendo através da literatura, através do cinema, né, eu percebi o quê? Que, nossa, são extremamente semelhantes os deuses gregos, os egípcios e os orixás, né? Os orixás não estão citados aí nesse estudo, acredito eu que é porque é cultura oral. Será que é por isso? Não sei, né? Deve ser isso. Mas se você... Eu só vou dar um exemplo, assim, bem por cima, que coisa, observação minha, particular, assistindo, lendo as coisas, né? Hermes, grego, é muito semelhante a Exu, né? É o que faz a ponte entre os deuses do Olimpo e os seres humanos. Exu, idem, né? É o caos, né? O representante do caos que vai lá e pode trazer para os seres humanos a mensagem dos orixás que estão em outro lugar, né? Na mitologia egípcia, se não me engano, aquele Horus, se não me engano, é Horus, é o mesmo papel de trazer, de fazer a ponte. Sabe? Então, e aí se você for ficar escarafunchando as várias mitologias, Escandinávia, né, etc., você vai achar muitos deuses não são idênticos, né? Acho que isso nem é possível, né? Mas são bem semelhantes, representam valores próximos, né? Então, eu fico pensando nisso. E também, corroborando aí o comentário do colega Jairo, né? A África é um continente, né, gente? Então, no Egito eu tenho aqueles deuses, Ísis, Osíris, Anubis, não sei o quê, né? Mas nas outras partes do continente eu tenho outros deuses, né? Então, assim, fica difícil também a gente dizer assim, o grego veio beber na África e simplesmente copiou e levou para lá. Não sei se dá para falar isso, acho que não. Eu acho que não, acho que se o grego foi lá para o Egito ou para qualquer outra parte da África, eu acho até que ele vivenciou aquilo, conviveu ali e absorveu aqueles valores. E aí chegou na Grécia, construiu, né, aquele conhecimento com base no que ele viu lá, no que ele viveu, não sei. Quando a gente vai analisar escritores e poetas, a gente analisa dessa forma. Álvares de Azevedo não foi copiar Lord Byron, não. Ele foi se inspirar em Lord Byron. Então, você vê, tem gente que fala que não, que é mera cópia. Eu não posso acreditar que seja mera cópia. Eu não aceito essa visão do pessoal. Não, Álvares de Azevedo copiou Lord Byron. Não é verdade. Ele se inspirou em Lord Byron. Ele leu Byron, ele assimilou Byron para ele, e aí ele construiu a obra dele com aquilo, né? Eu lembro até de uma frase do John Lennon, se não me engano, que diz que ele assistia Elvis Presley, assistia Elvis Presley e James Brown, se não me engano, assistiu tanto eles, ouviu tanto eles, que aí ele construiu John Lennon, que não é nem Elvis Presley nem James Brown, é John Lennon, com base neles dois, sabe? Enfim, não sei, eu estou colocando assim, uma impressão que eu tenho, tá? Obrigada, Nilza. Nada, eu que agradeço, Helene. Aldacir? Então, boa noite, Nilza, boa noite, companheiros e companheiras. Eu, assistindo e participando e já fazendo algumas leituras, eu fico bem imaginando aqui como esse processo da filosofia roubada, e pegando um pouquinho o que a professora Sônia falou, pegando a parte geográfica lá dos dois rios, é importante lembrarmos que o berço da humanidade é a África. A humanidade, ela nasce na África.
e trazendo para mais próximo, digamos assim, é importante lembrarmos e lembrar a frase, a fala do professor Manuel na semana passada, quando ele disse que o país dele tem 60 anos de emancipado. Então, até então, era uma colônia europeia, era uma colônia do Ocidente. Então, agora em que nós estamos tendo acesso a esses materiais, a esses livros, e eu fico bastante feliz por estar participando deste núcleo, dessa entidade, que teve essa iniciativa de fazermos esses estudos da filosofia africana. Ele começa com uma ideia de um seminário, de uma filosofia pan-africanista, e daí a gente, aceitando a sugestão da professora Sônia, começamos a fazer um estudo. Começamos lá com a Bell Hooks, né, ensinando a transgredir. Depois a gente passa por outros livros e chegando agora o James, quando ele fala do legado roubado. E por que esse legado é roubado? Se a gente observa em 1444, quando tem uma bula papal autorizando a invasão do continente africano, sequestrando seu povo, escravizando este povo, tirando de nós a possibilidade de pensar, de ser. E isso a gente vai aumentando, e quando a gente chega nesses estudos, fica mais latente ainda, né? Então, quando a gente, só para eu concluir aqui, é importante a gente observar, quando a gente fala lá atrás dos incêndios que teve na biblioteca de Alexandria, isso já era um indício de não deixar chegar ao restante do mundo, não restante pelo restante, mas ao mundo inteiro este pensamento. Tirar de nós a possibilidade do estudo do conhecimento, mais uma vez, para que nós fôssemos submissos e submetidos ao pensamento greco-romano, lá de referendo o que a gente estuda, o que a gente absorve, principalmente a história do cristianismo, que é uma história de massacre, que tira de nós a possibilidade de ser. Então, se a gente imagina que aquele povo, o povo que ficou lá no Egito, que era o povo hebreu, com a volta deles, eles dizem que a terra prometida era a terra deles lá, e eles voltam. Eles já tinham a terra dada para eles, e o restante do povo não tem terra. Então é um debate muito profundo que nós estamos. E esse núcleo, como está sendo gravada todas essas aulas, esses debates que nós estamos fazendo, que depois ele será transformado em um livro, um documento da Profib, deste núcleo, que esse estudo está sendo muito valioso. Eu tenho certeza que muitos de nós, mesmo nos bancos das universidades, até com pós-doutorado, nunca tiveram a possibilidade de fazer um estudo com tanta profundidade como nós estamos fazendo agora. Portanto, parabéns para todos nós, porque estamos neste caminho. E este é o quarto livro que nós estamos estudando, e esse legado que tanto a Grécia diz que é dela, como todo mundo, é a possibilidade de nós mostrarmos ao mundo um outro pensamento filosófico que não só o grego, né? Então a gente tem aí uma grande tarefa desse núcleo. Esse núcleo tem a grande responsabilidade de estar
mostrando para o Brasil e até para o mundo uma outra forma filosófica que não a da Grécia. Axé a todos nós. Obrigada, Aldacir. Marli? Então, eu não vou nem assim me colocar explicitamente, porque eu sou estudante de pós-graduação, estou no ano e meio do meu doutorado em filosofia africana na UFRJ, no IFIX, no PPGF. Então, eu estou engatinhando. Mas eu entrei nesse barco a partir do terceiro livro. E desde então eu venho ampliando as minhas reflexões a partir da tese que eu estou construindo a defesa. A minha dissertação de mestrado foi se as filosofias de Axé, as narrativas de Axé, poderiam ser consideradas enquanto filosofias. E aí eu trouxe e consegui construir esse caminho. Parabéns. Né? Porque eu sou Ialorixá e pertenço a essa cultura das tradições sapienciais há 53 anos. Então eu fui para a academia para poder refletir isso, porque tem coisas que estavam muito atravessadas no meu caminho, na minha cabeça, que eu falava, não, como é que pode isso? Como é que pode isso? Isso é reprodução do colonizador. Não. Bom, tudo bem. E aí, eu estou agora construindo a defesa da tese de que candomblé não é somente e apenas religião. É também a filosofia do povo iorubá, que eu estudo desde lá, do Império da Núbia. E aí eu coloquei uma reflexão que eu gostaria que a professora Neuza compartilhasse com a professora Sônia para ela fazer um comentário da reflexão que eu coloquei lá. Tá bom. Se você colocou onde, Marli? No grupo? No grupo, é. Tá, a professora Sônia tem acesso, ela Marli. vai ver. Tá bom? Marli, abre sua câmera, por favor. Neuza, só me dá um minutinho. Sim. Para eu falar com a Ialorixá aqui, a Marli. Marli, eu estou aqui, nesse momento agora, inclusive, eu estou aqui no meu Egbé, onde a gente vai começar daqui a pouquinho o culto a Adê. Eu sou iniciado em Ifá, tá? Estou aqui na minha casa e estou participando da reunião aqui, mas daqui a pouquinho eu tenho que descer, a gente vai ter culto ao Adê. E quero te dizer que você é convidada a vir aqui em Guarulhos, se estiver aqui perto, aqui na nossa casa, conhecer, tá bom? Axé. Eu estava em Guarulhos desde quinta-feira. Eu retornei de Guarulhos hoje de manhã. Tá vendo só? Obrigado, Marli, obrigada. Estamos aqui na cidade soberana, tá? Rua Ponta Grossa, 127. Pronto. Gratidão. Já anotei, vou passar por aí para lhe visitar, tá bom? Forte abraço. Sou Motumbá. Nazito? Boa noite, professora Neuza e todas e todos que estão nesta live, né, acompanhando essa maravilhosa aula, né, de filosofia africana.
quero ser o mais objetivo possível, né? Porque são 5 questões para a Sônia debulhar, né? Para a Sônia comentar. A minha, Sônia, já que o Aldo, né, Aldo precisou sair, a gente entende muito bem, não é, Neuza? Sim. Então, assim, não há nenhum problema, mas a Sônia está aqui para nos, para nos responder. Sônia, é o seguinte, eu vou citar um egiptólogo, historiador francês, salvo engano, ele é francês, o Isaac Miers, salvo engano, ele é francês, um egiptólogo e historiador, e esse autor, né, já havia escrito um livro, não me lembro agora o nome do livro, no qual ele já tinha dito algumas coisas, algumas questões que o George James trouxe, né, no livro Legado Roubado. E já tinha dito que havia filosofia no Antigo Egito, etc, etc. E os filósofos, historiadores ocidentais, nada disseram, né, contra ele, né, assim, não fizeram nenhum comentário maldoso e nem elogiaram, enfim, silenciaram. Porém, quando o George James publicou o livro, salvo engano, em 1950, né, na década de 50, e aí, pronto, foi uma chuva de críticas, né, ao James, né, dizendo que ele estava exagerando, dizendo que não era aquilo, enfim. O que você acha disso, Sônia? Isso foi preconceito? Foi racismo? Não é? Porque quando um branco disse a mesma coisa que um preto falou, nada foi dito a ele, nada contra foi dito a ele. Porém, quando o preto falou, aí ele disse, não é isso, está errado, você está exagerando. Então, uma questão foi essa. O Preto Lindo já citou aí a questão da biblioteca, né, que eu ia falar aqui, mas vamos deixar passar. E uma terceira, ou melhor, segunda questão é sobre a cultura egípcia, né, de que ela, como bem sabemos, não principalmente o fato, né, de dizer que existe filosofia no Antigo Egito, foi motivo para os filósofos europeus, principalmente os radicados, né, no iluminismo, dizerem que o Egito não construiu nenhuma filosofia porque não teriam desenvolvido nenhuma racionalidade, nenhum tipo de racionalidade. Um dos argumentos deles é esse, assim, falando a grosso modo, né? Grosso modo, falando. E, portanto, né, temos aí mais uma demonstração de racismo epistêmico, diante diante da cultura egípcia, cultura africana, e essa é a razão porque estamos nesse estudo aqui, para conhecermos melhor, para discutirmos e termos certeza de que o Egito, a África, não só o Egito, né, o norte da África, mas a África subsaariana desenvolveu também filosofias, como, por exemplo, o Ubuntu. O Ubuntu é da África saariana, de origem lá de baixo, né, da África do Sul, da África do Sul. Mas fico por aqui, deixando aí a professora Sônia para nos responder. Obrigado. Obrigado, Mazito. Na fala da professora Mauriceia, nós encerramos as inscrições, tá bom? Depois nós temos a Mauriceia e o Valner. Tá? Se mais alguém quiser, então faça a inscrição durante a fala da Mauriceia. E depois, então, nós passamos a palavra à professora Sônia. Então, Mauriceia. Boa noite a todos. Me ouvem? Sim.
Ok. Primeiro eu agradeço a oportunidade de estar fazendo esse curso. Eu lamento bastante não ter participado de outros, mas estou feliz agora por estar aqui. Eu sou professora de literatura, trabalho aqui no Mato Grosso, e assim, né, como eu disse, eu lamento muito não ter participado. E aí eu comecei a leitura desse livro na área de filosofia, que não é a área que eu atuo propriamente, mas de alguma maneira a filosofia sempre está, de alguma maneira, dentro dos textos literários, né? Eu fiquei muito curiosa e fiquei pensando, né? Eu acho que a gente precisa muito conhecer aquilo que foi negado, né? O que foi silenciado para nós durante tanto tempo. E aí, quando eu comecei a ler o livro, especialmente na parte inicial, na introdução, me chama muita atenção o fato de, logo após o autor ter publicado o livro, ele morre, né, na sequência. E assim, fica uma coisa ali meio, que será? Por que será essa morte precoce logo depois da publicação do livro? Né, uma coisa que me chama bastante atenção. E aí eu fiquei também assim, eu já ouvi várias falas aqui, algumas pessoas já disseram, né? E em algum momento, mesmo sendo uma mulher negra, em algum momento, nessa primeira leitura, que para mim é muito nova, confesso, já obviamente tenho lido outras questões sobre, né, decolonialismo, enfim, sobre essa questão eurocêntrica, né, que a gente está imerso aí há muito tempo. Mas quando me veio a questão da filosofia, quando me veio Aristóteles, né, eu aprendo na universidade sobre narrativa com Aristóteles, e aí o autor vem e me diz, olha só, existem dúvidas sobre a cronologia. Quando a professora, me perdoe, esqueci o nome dela, que falou agora antes. Sônia, obrigada. Quando ela traz a explanação dela, isso me pega bastante, porque eu falei, poxa vida, por que nós nunca questionamos isso, né? Hoje eu sei a resposta, porque a gente nunca questiona a Europa, a gente sempre acha que eles são os donos do mundo. E aí, quando a gente se atém a um texto novo, a uma coisa nova, de alguma maneira aquilo do passado ainda está muito presente na gente, e a gente também não consegue fazer esse questionamento. Mas assim, eu de alguma maneira me senti incomodada, eu falei, putz, por que eu não percebi isso antes? Por que a gente não questiona o que está posto, o que está colocado, o que dizem sobre nós, mas não são pessoas que são iguais a nós, que dizem sobre nós? Então, eu acho que esse é o questionamento. E essa resposta, ela é muito... A gente precisa entender o seguinte, a gente está dentro de um contexto eurocêntrico, né? A América Latina, ela foi constituída a partir disso, né? Dessa processo de colonização que foi usurpador, não só de objetos de minérios, mas também de intelectuais, e a gente precisa entender que existe uma nova fase agora, que é essa fase da gente de redescobrir quem nós fomos. É a Sankofa, a gente precisa olhar para esse passado, redescobrir esse passado negado. Né? Então, eu estou muito feliz, ao mesmo tempo estou um pouco eufórica em estar participando aqui com vocês hoje. E aí eu penso muito no que Chimamanda diz, no texto dela, o perigo de uma única história. Né? A gente está muito ainda atrelado nessa história que nos contaram, né? Nessa história que muitos acreditam ser verdadeiras. E o legado roubado, eu acho que a palavra roubada, ela pega algumas pessoas. Mas foi exatamente isso que a gente teve. Nós fomos roubados, usurpados, continuamos ainda nesse processo. E assim, é só uma explanação e para pensar também sobre o que a gente, né, ouviu hoje, a partir das duas falas dos dois professores que foram excepcionais, para a gente começar a pensar e, de repente, não questionar, porque a gente nunca questionou o branco, porque vamos ter que questionar a nós mesmos, né, as pessoas que estão pesquisando sobre a nossa história. Acho que é isso. Obrigada, viu? Obrigada, Mauriceia. Professor Wallner? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar com vocês, estou muito feliz. Eu queria falar sobre um assunto que é interessante,
sobre uma negação de que a filosofia africana não foi roubada. Diz que é um pensamento puramente europeu, é a questão de desenvolvimento da filosofia. Estou com o livro da Sheikha Anta Diop, está aberto. Ele tem 3 aspectos que ele salientou na obra dele, que é super interessante. Primeiramente, eu, enquanto uma pessoa que é formada em filosofia, durante o percurso acadêmico, eu estudei, geralmente, os filósofos ocidentais, né? Eu não conhecia nenhum filósofo africano. Eu tinha, assim, eu comecei a estudar a filosofia africana quando eu ia escrever a minha monografia, que realmente eu tinha percebido que eu deveria ter rejeitado a filosofia da Grécia, que é a partir desse pensamento do James, certo? E todo mundo aceita esse famoso frase que só sei que nada sei, né? Todo mundo aceita isso, porque não aceita que, ou seja, tem essa consciência histórica que realmente a civilização começou a partir dos egípcios, né? Que, segundo Diop, que é a filosofia negra, né? Ele salienta nessa parte, tem 3 fatores, né, que para formar uma questão da personalidade africana, certo? Ou seja, é uma forma que eles pensam de uma restauração da personalidade africana coletiva nacional. Nesse âmbito, ele menciona esses 3 fatores, que é uma questão de fator psíquico, né, fator histórico e linguístico, certo? Então, e ele fala assim, que quando eles explicam seus próprios passado histórico ou estudam suas línguas, aquilo que permanece normal, né? Parece normal falar que a África não tem história, conforme relator. Não é que uma confirmação, né? O professor Nazito, né? É justo, é normal falar isso. No entanto, quando um africano faz o mesmo para ajudar a reconstruir a questão de uma restauração da identidade cultural dos africanos, né? E é distorcida pelo colonialismo, que segundo aquele Mbembe, ou seja, Achille Mbembe, como eu leio em francês, né? Que é considerado neocolonialismo interno, né? E, além disso, é considerado ultrapassado ou alarmante, né? Defendemos que um estudo como esse é o ponto de partida para uma revolução cultural devidamente compreendida. E, segundo ele menciona ainda, a história da África, ou seja, a filosofia africana, será bem escrita quando foi escrito pelos filósofos africanos. E por isso que eu concordo plenamente com George James, que fala sobre The Stolen Legacy, certo? Realmente foi roubado a cultura africana, foi roubado a filosofia africana, e eu tenho percebido que a filosofia não é dos gregos, não é dos ocidentais, ou seja, do Ocidente. E ultimamente que nós estudamos sobre o Toa, que fala sobre não existe filosofia, existe filosofias, certo? E realmente que até que ponto que
diz que os africanos não têm história. Existe povo sem história? Uma pergunta que eu posso fazer. Entendeu? Então, de ponto filosófico, não é uma questão europeia, não é uma questão dos gregos, né? E a filosofia em si condena isso. É puramente um pensamento irracional, que negando os outros, né? Negando os outros, diz que a questão de inferioridade, né? Que, segundo Franz Fanon, justo fala sobre, né, a justiça aristotélica e não da filosofia africana. Então, realmente, o Sheikh Anta Diop, ele é um pensador rígido sobre a filosofia africana, como também James e os demais. Ficou assim muito triste enquanto filósofo, uma pessoa que é formada em filosofia, que eu fui preso, né, para não conhecer a minha história. Eu posso dizer, realmente, hoje eu sou uma pessoa descolonizada de ponto de vista filosófico, porque eu consigo, né, descobrir toda a fantasia, né, dos filósofos europeus sobre a filosofia africana. É isso que eu queria salientar. Obrigada, professor Wallner. Professor Wallner será expositor também de 2 capítulos, né, daqui para frente, né? Então, vamos ter a oportunidade de conversar bastante. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Sônia, para que ela faça as considerações a respeito dos comentários e já faça também as suas considerações finais. Professora Sônia? Oi. Olha, foram muitas perguntas, né? Assim, eu vou começar pelaquela que, assim, eu acho mais razoável dar início. Nazito, eu e vocês, nós sabemos que essa diferenciação foi de posturas em relação a um filósofo negro ou um branco defendendo uma mesma, ou teses aproximativas, né? Nada mais é do que o racismo intelectual, epistêmico, como a gente chama, né? Isso aí é fato, já não, a gente nem discorda sobre isso, porque, afinal de contas, toda essa história aqui, que o James, a partir de um estudo comparativo, ele não fez isso de uma forma aleatória, como o Sheikh Anta Diop, que o professor citou, como o Teófilo Obenga, que eu também li. Tem um texto do Teófilo Obenga, né, que eu acho muito interessante, e depois eu vou passar aí para o grupo, que eu acho que é bem interessante, vai dentro dessa linha linguística, histórica e geográfica, que se intitula Egito, História Antiga da Filosofia Africana, tá? Eu posso passar para o grupo, que eu acho que é bem interessante, até para complementar tudo isso que a gente está estudando. Né? Então, assim, a professora de literatura, a professora, infelizmente, foi roubada mesmo, não foi assim um estudo comparado. É assim, essa questão do roubar, né? Por exemplo, hoje a gente chama, por exemplo, do plágio, né? Que a gente não cita as fontes e vai dizendo ideias que não são nossas. Então, isso aconteceu de fato, é porque, assim, tem esse livrinho aqui, se você tiver curiosidade, ó, Os Filósofos Egípcios, Vozes Ancestrais Africanas, de Imhotep até Akhenaten, tá? Esse livro do Molefe Assante, certo? Ele vai mostrando, isso aqui eu trabalhei com os estudantes da graduação em educação do campo, né?
ele começa a falar logo sobre a mente africana, que eu acho interessante a gente entender como é que essa pré-dinastia, essa história pré-dinástica que se traz, né? Ela reflete como é que esses filósofos, esses pensadores, muito antes da Grécia antiga, né, despontar, como é que eles pensavam, como é que isso foi repassado, né, essas ideias, esses saberes. Então, tem aqui o Livro dos Mortos, né, que é bem interessante, para ver, por exemplo, a questão dos valores, os valores éticos, que você vai encontrar, por exemplo, nas éticas de Aristóteles, de Platão, principalmente de Platão, que o próprio James aqui denuncia, né? Então, assim, é preciso a gente olhar para esses pensadores e para a mente africana e ver como, de fato, houve uma relação, porque pense bem, Pitágoras de Samos ia lá no Egito, bebia bem muito da fonte, aí criava suas ideias, a matemática já tinha sido desenvolvida no Egito, isso é histórico. E uma coisa que, por exemplo, o Teófilo Obenga nos diz, o Asante nos diz, e as filósofas e filósofos africanos nos faz ver para uma coisa que a gente, no português, a gente, assim, no nosso país, a gente não tem muito esse hábito de fazer. É pegar, por exemplo, a origem das palavras dentro de um contexto histórico, geográfico, o que elas significavam, como é que elas foram construídos os termos. Porque a língua, a construção, né, da língua de um povo, com seus termos, com as suas peculiaridades, é histórica, é geográfica e diz de uma cultura. Então, é preciso a gente atentar para isso. Então, me desculpa, professora, foi roubado mesmo assim, categoricamente, até porque, por exemplo, é só pegar, até meus alunos, olha que não são de filosofia, mas estudaram tanto os filósofos egípcios como os antigos, dentro das questões essenciais, por exemplo, o que é o significado da vida, a fonte da vida, o propósito da nossa existência, o significado do universo. Olha, todas essas questões a gente já tinha antes. Aí você vai pegar o princípio de todas as coisas, assim, dos filósofos, que a gente chama os filósofos físicos jônicos, né? Aí a gente diz assim, eles inventaram a roda. Não, essas questões já tinham sido postas. E sem dizer que, por exemplo, leu, foi olhar na fonte, estudou a fonte, passou anos e anos se dedicando aos estudos dos mistérios, e volta para as suas cidades, constrói suas ideias e não cita, e não diz a fonte. No meu entendimento, isso é roubar, porque se alguém pega um texto meu, que eu tive todo um trabalho de refletir sobre, se apropria dele e não diz a fonte, eu aqui estou cheia de fontes, eu estou dizendo minhas fontes, Obenga, Catiúcia, o Molefe Asante também, com Kemet, que aqui na página, por exemplo, 136, ele diz assim, que há evidências que a África foi a mãe da civilização europeia. Pronto. E ele vai mostrar aqui, a partir de argumentos e de métodos, que é o método comparativo, que é a história,
que são os aspectos geográficos, que é a língua, o desenvolvimento da língua. Aqui mesmo, olha, o Obenga, aqui nesse texto, ele vai mostrar o pensamento especulativo, por exemplo, do Kemet. E ele vai dizer as questões, por exemplo, filosóficas do Antigo Egito, ligada à questão do universo, à questão dos comportamentos éticos. Ou seja, os gregos não fundou a ética, não fundou a antropologia, não fundou a especulação. Aí chega Hegel, na modernidade, dentro da sua história, e diz que a civilização africana, diz assim, uma grande cultura ou civilização não pode ser produzida por pessoas africanas pretas. Quando tudo que ele estudou dos gregos tinha fundamentado justamente nessa filosofia grega, nessa filosofia quemética. Isso não é roubar? É roubar. Professora, desculpa, só um instante. Se a filosofia começou a partir dos egípcios, e os europeus consideraram como atrasado, então a civilização é atrasada também, porque não consideram que a civilização não é atrasada também. Conseguiram me entender? Sim, claro. É uma então, crítica que você está fazendo, né? Ninguém aceita que a civilização é atrasada, né? Na realidade, eles nem falam de atrasado, né? Eles negam, né, professor? Eu não sei, você já deve ter lido Mundimbe, né? Eu estou lendo Mundimbe agora, que é mais, por exemplo, do início da modernidade, né? Da colonização dos países africanos, dentro desse contexto, e ele vai mostrando, por exemplo, aqui a história que o preto lindo já traz, né, das bulas papais e de como eles adentravam, por exemplo, adentraram no continente africano, né, dentro da sua, se inserindo, por exemplo, nos países africanos, e chegando lá, botando um estaca em nome de Deus, pronto, de Jesus Cristo, pronto, isso aqui, vamos humanizar esses seres que ele chamava de pigmeus, disso, daquilo. Você está entendendo, então? É uma destruição, é uma negação total. Uma brutalidade, professor, uma brutalidade. É uma brutalidade, como eu falei no início, é uma violência brutal, né? De negação dessa cultura, né? Então, isso é muito forte. A professora Marli, eu vi a sua pergunta, ela está aqui, quando você coloca assim, deixa eu pegar aqui, é bem, você botar assim, exatamente, este sempre foi o meu questionamento, professora Sônia, e discuto que por essas brechas, no contexto da modernidade, surge o candomblé enquanto religião, inscrita no racismo estrutural, na modalidade de racismo religioso, na diáspora brasileira. Comente, por favor, essa hipótese. Olha, professora, é claro que existem essas brechas. Eu acho que você já leu a Lélia Gonzalez, né? Ela fala, por exemplo, tem um livro dela, As Festas, né? Que ela fala dessa apropriação dos orixás, né, que ela faz um remonte histórico, por exemplo, até Portugal, por exemplo, da forma como os escravizados e as escravizadas, eles criaram estratégias para cultuar, né, os seus orixás e burlar, né, toda essa violência, esse racismo religioso, né, que o nosso país, dentro desse processo da escravização, fez muito bem. Claro que existe essa lacuna.
né? E essa lacuna a gente traz enquanto afrodescendentes, porque não somos africanos, somos afrodescendentes, né? Dentro da nossa cultura, eu penso que talvez essa lacuna que você fala aqui, tem um livro que eu vou pegar aqui, só um minutinho. Eu indico para você trabalhar, professora, não sei se você já estudou esse aqui, ó, é o do Jacob, eu não sei se a pronúncia é essa mesma, Olupona, não sei bem a pronúncia, eu estou dizendo como está escrito. Religiões africanas, uma breve introdução. Você já estudou? Você já viu, Marli, esse livro? Talvez te forneça pistas, ó, para você tratar essas lacunas, entendeu? Você fazendo a partir desse método histórico e comparativo, por exemplo, que o James, que o Asante, o Ombenga, todos eles trabalham. É trabalhar, por exemplo, a questão dos termos da língua, alguns termos linguísticos que você precisa, e discuta, por exemplo, a noção de Deus, de bondade e caridade, alguns valores, tá? Ou algumas práticas, e como essas práticas, por exemplo, podem ajudar, por exemplo, o ser humano a viver de uma forma moral e ética na sociedade, né? A Wanda Machado tem um livro, não sei se você já leu a Wanda Machado, que ela traz o terreiro como um lugar do processo de formação humana. No terreiro é o lugar pedagógico, é o terreiro das ciências. Eu penso que esse é também um caminho bom para você trabalhar. Eu li a Wanda Machado e é uma pedagogia do terreiro que eu acho muito interessante, onde ela mostra que dentro do terreiro é o melhor lugar para você aprender todas as ciências possíveis e imagináveis, a partir da comida, das ervas, da relação com a natureza, da relação com o outro, no respeito, né? A essa ideia, por exemplo, que está muito vivo, que é o respeito aos mais velhos, essa ideia da ancestralidade, essa ideia do Sankofa está lá muito presente dentro do terreiro, e de como é educativo e de como é valorativo o terreiro como lugar de formação humana. Eu achei esse livro fantástico dela, eu acho que também vai te dar muitos nortes. Eu não sei se você já leu, possivelmente você já leu, mas o que mais me marcou nesse livro foi dizer que o terreiro é o espaço de formação humana, é um dos espaços mais formativos e respeitosos que a gente pode ter em termos de conhecimentos científicos, mas também éticos, morais e pedagógicos. Eu não sei se eu te respondi, foi as ideias que foram vindo na minha cabeça. Sônia, se você puder depois disponibilizar lá no WhatsApp uma bibliografia rápida dos livros que você está citando aí, o pessoal está perguntando. Está pedindo aqui no chat para que você coloque no... eu vou botar. Melhor colocar lá no grupo de WhatsApp, que ali fica registrado. Pronto. Esse texto do Teófilo Benga, Egito, História Antiga da Filosofia Africana, eu já posso deixar, porque é um PDF, já deixo lá. E esse Religiões Africanas, como Sair da Noite Grande também, de Achille Mbembe, né? O Kemet, que eu acho que já está. Sim.
O Kennedy, alguém também perguntou se tem PDF. A gente pode depois pesquisar e ver se tem um PDF, né, e colocar lá no grupo. Sônia, tem... o nosso anfitrião hoje é o Aldacir, e ele está precisando sair. E se ele sair, a nossa reunião termina. Bom, então, gente, eu quero agradecer a escuta carinhosa de todos vocês, a permanência até agora. O pouco que eu estou sabendo, eu estou querendo compartilhar, até para ouvir também ideias contrárias e eu conseguir também aprender com o contradito, que isso é mais interessante, né? A gente aprender com aqueles que nos contestam, que eu acho isso magnífico. Isso faz parte do pensar filosófico, né? Então, eu e o professor Aldo, a gente teve o carinho, né, de fazer esse trabalho hoje, e assim, de uma forma humilde, ainda precisando de muito labor, né, de muito trabalho dentro da história, né, antiga da filosofia africana, medieval, moderna e contemporânea, para a gente aplicar esse método comparativo, estudar as línguas, estudar o contexto histórico e ter essa consciência histórica que o professor Manuel tanto nos alerta como necessário. Bem, boa noite a todos e a todas e a todos, tá? E agradeço e gratidão por tudo. Obrigada, Sônia. Foi maravilhosa a aula, a sua exposição, a exposição do professor Aldo também, os comentários, as colaborações. Eu acho que aqui não tem contraditório, né? Aqui todas as falas se somam.